E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Carnificina, canal voltado totalmente para o universo do horror. E no vídeo de hoje a gente vai falar de filmes de terror gótico, assim, esse gênero que é tão gracioso, tão onírico, tão poético, onde tem a melhor estética dentro do horror na minha perspectiva, e é um gênero também com viés que influencia muitas pessoas, tanto na questão estética quanto na questão ideológica. E para poder me ajudar eu convidei uma convidada para lá de especial, que é a Morena do canal Dica dos Anjos, que entende muito sobre o assunto, e vocês sabem que é meio que obrigatório. Assim que terminar esse vídeo, vai lá no canal dela, já se inscreve, ativa o sininho, porque o conteúdo dela é absurdamente incrível, é totalmente focado pro universo do terror e do universo fantástico, certinho? Então conto com vocês, fica aí, já se aconchegue, porque a lista de hoje está sensacional e vocês não podem perder. E o primeiro filme da minha lista é um clássico de 63, do mestre Mário Bava, que muitas pessoas não conhecem, infelizmente, que se chama O Chicote e o Corpo, que eu considero um dos melhores filmes com abordagem gótica e com uma das estéticas mais lindas que eu já vi. O filme se passa no século XIX e conta a história de um sádico nobre que aterroriza os membros da sua própria família. Um dia ele é encontrado morto, mas seu fantasma retorna para assombrar os residentes do castelo. Aqui o Mário Bava dá uma aula de como fazer cinema. Diferente dos filmes lançados nos anos 60, esse filme é totalmente colorido, a fotografia dele é espetacular, a produção desse filme é espetacular, é muito chocante. Aqui você encontra tudo que um filme de terror gótico precisa, desde um castelo mal assombrado, barulho de correntes, corredores escuros no meio da noite, e personagens extremamente complexos e densos e até transgressores para a época. Digo isso porque esse filme foi proibido em vários países por conta do seu contexto, abordando o sadomasoquismo, mas sadomasoquismo com sentido, tá, gente? Antes de querer problematizar. Fora que no elenco do filme tem um grande ator, Christopher Lee, que foi um dos maiores nomes do terror gótico nos anos 60. Ele tá esplêndido nesse filme, a atuação dele tá absurdamente incrível. E também da atriz Dalia Lavi, acho que é assim que se pronuncia o nome, que também protagoniza esse filme, é uma atriz palestina, e ela quebrou barreiras fazendo esse filme e outros grandes clássicos italianos. Então assistam esse filme, infelizmente não tem disponível nenhum tipo de plataforma, então vocês vão ter que recorrer na internet para poder conferir. E também dos anos 60, lançado em 61 para ser mais exato, o filme Os Inocentes foi um marco dentro do cenário do horror gótico que ainda causa arrepios até hoje. O filme é baseado na história do Henry James, A Volta do Parafuso, um suspense psicológico sobre uma mulher que trabalha como governanta de 2 órfãos. Vivendo em uma casa vitoriana, começa a ter visões de fantasmas e suspeita que o comportamento bizarro das crianças é influenciado por poderes sobrenaturais. Os Inocentes, para mim, é a melhor adaptação do livro A Volta do Parafuso, que já teve outras adaptações. Teve o filme Os Órfãos, que foi lançado há pouco tempo, que é muito ruim, mas teve uma produção que chegou aos pés para mim, que foi A Maldição da Mansão Blah, aquela série do Netflix produzida pelo Mike Flanagan. É muito boa essa série. Quem ainda não conferiu, assista, porque vale a pena, fez jus ao livro, tá? E esse filme em específico se sobressai por toda aquela construção vitoriana, do cenário em si. A estética do filme é muito bonita, é extremamente dark, é um filme que tem um pessimismo muito grande por trás, tem uma aura muito negativa, é um filme que tem um suspense muito crescente, que é muito gostoso de assistir, e confesso pra vocês que esse filme até hoje me assusta. Tem uma cena em específico que até hoje me causa um frio assim na espinha. Então, por favor, quem ainda não conferiu, assista esse filme, além de ter a atuação da incrível Deborah Kerr, que foi uma atriz muito famosa da década de 50 e 60, ela tá esplêndida no papel. Enfim, só tenho elogios para falar desse filme, e se você quiser conferir, tá disponível no Darkflix. Para quem não sabe o que é Darkflix, é como se fosse o Netflix brasileiro, só que totalmente voltado pro horror, tá? Uma plataforma de streaming totalmente voltada pro horror. Tá disponível lá, então é só assistir, eu quero saber a opinião de vocês depois.
Seguindo a nossa lista, o último filme que irei indicar é outro filme em preto e branco. Eu sei que muita gente tem resistência, tem preconceito com filmes assim, mas eu quero que você quebre isso. Eu quero que você assista esses filmes que são tão assustadores como muitos filmes coloridos que são lançados, enfim. E esse filme em específico, junto com Os Inocentes, esse em particular eu considero um dos filmes mais assustadores e um dos melhores filmes de terror que eu já assisti, sem exageros. Eu sou fascinado por esse filme que se chama O Parque Macabro, lançado em 62. O filme conta a história de 3 amigas que apostam corrida num carro, que após bater na murada de uma ponte, acaba acontecendo um trágico acidente. Mary Henry sai da água e não consegue explicar nada do que aconteceu, atormentada pelas visões macabras de um homem que não sabe quem é e por que a persegue. Ela consegue emprego como organista em uma igreja, mas o que viria depois, embora tudo parecesse não passar de um pesadelo causado pelo choque do acidente, fatos aterradores e o verdadeiro pesadelo estaria só para começar. Esse filme é espetacular, de longe é uma das melhores experiências que eu já tive assistindo um filme de horror. Um contexto gótico desse filme é dentro do cenário urbano, que ele acompanha uma mocinha que é perseguida por vários espíritos e por um em específico que é muito mórbido, muito bizarro, que é influenciado diretamente no expressionismo alemão. Eu acho esse filme muito macabro do início ao fim. É um filme que serve de inspiração para vários filmes. O próprio George Romero, do filme A Noite dos Mortos-Vivos, o clássico A Noite dos Mortos-Vivos, foi influenciado por esse filme para fazer algumas cenas, e vários outros clássicos como O Sexto Sentido e até mesmo os outros foi influenciado nesse filme e no contexto da história dele, para vocês terem uma ideia. Tanto que esse filme foi importante para o cenário do horror e infelizmente ele foi reconhecido tarde demais. Ele é um filme que sofreu muito na bilheteria na época, não teve nada de bilheteria, não teve nada de reconhecimento, e só depois de velho, depois de muito tempo, que ele foi reconhecido. E esse filme é uma experiência incrível, com certeza um dos melhores filmes do cenário do horror gótico, ainda mais com todo o contexto que o filme carrega, desde a fotografia, desde o cenário, até mesmo a trilha sonora. Afinal de contas, a protagonista ela toca num órgão, numa igreja, então a trilha sonora desse filme é fenomenal. Assistam, só isso que eu posso dizer, é um baita filmaço. Ele tá assim, primeiro lugar na minha lista de filmes favoritos. É um dos filmes que eu sempre recomendo para todo mundo, e vocês conseguem conferir ele também no Darkflix, tá? Ele também tá disponível no Darkflix para poder conferir. Assistam e deixem nos comentários o que vocês acharam, porque é muito importante para mim enaltecer e divulgar esse filme o máximo possível. Agora com você, Morena, diz aí pra gente quais são os filmes que você selecionou, que eu tenho certeza que só tem filmão. Hello, meu nome é Morena dos Anjos, do Dicas dos Anjos, um canal onde eu falo de filmes e séries de terror e também sobre casos reais que inspiraram obras desse gênero. Muito obrigada a Eric do canal Carnoficina, eu tô muito feliz com esse convite, vai ser um prazer falar de horror gótico com vocês. Bom, conversando com o Eric, eu resolvi trazer 3 filmes de horror gótico que são clássicos, mas mais blockbusters. Eles são mais fáceis de encontrar porque quando foram lançados ficaram muito populares, fizeram muito sucesso. Dessa forma, a gente já começa em 1992 com Drácula de Bram Stoker. O longa inicia em 1462 com o príncipe Vlad Dracula liderando seu exército na guerra contra os turcos. Quando ele retorna ao castelo, descobre que a sua amada Elisabetta havia cometido suicídio por pensar que ele havia morrido na batalha. Esse ato a condena ao inferno por conta da sua religião. Revoltado com Deus, Vlad renuncia à sua fé cristã, mata todos ao seu redor e é destinado a viver pela eternidade sozinho, tendo que lidar com a sua sede insaciável por sangue. Porém, 400 anos mais tarde, ele encontra na jovem Mina a certeza de que ela é a reencarnação da sua amada. Embora tenha várias alterações no enredo, essa é a adaptação cinematográfica mais conhecida do livro original Drácula de Bram Stoker. E não é pra menos. Dirigido por Francis Ford Coppola de O Poderoso Chefão e contendo um elenco com Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins e Gary Oldman, o longa foi um sucesso. Vampiros são as criaturas sombrias mais sensuais e diabólicas do mundo da fantasia, e aqui esse é o carro-chefe. A história não é mais uma luta entre bem e mal apenas, mas também sobre amor. No entanto, eu sempre vou expressar o meu incômodo pela objetificação do corpo feminino que tem aqui nesse filme. Mas tá, a gente até consegue relevar um pouco, levando em consideração que ele é da década de 90, quando no Brasil a gente tinha a banheira do Gugu. E lógico, também por conta da belíssima produção, principalmente o trabalho de maquiagem, que rendeu um Oscar ao filme nessa categoria, mas que eu não vou entrar no mérito,
porque a collab é com Carnificina, né? Definitivamente, se você gosta de obras dessa temática, passar por Drácula de Bram Stoker vai ser uma experiência de 2 horas muito satisfatória. Próximo filme da minha lista veio em 1994, também baseado na literatura, Frankenstein de Mary Shelley. Na história, Victor Frankenstein é um jovem muito rico que decide estudar medicina porque não se conforma com a ideia da morte. Após descobrir o segredo da geração da vida, junta partes de corpos diferentes e cria sua criatura. Ao contrário de Drácula, essa é a adaptação do monstro que mais seguiu o enredo original, escrito lá no século XIX por Mary Shelley. Ela foi produzida e co-dirigida também por Coppola e teve direção de Kenneth Branagh, que interpreta Victor Frankenstein aqui. A criatura ficou a cargo de um Robert De Niro bem novinho, que está irreconhecível por conta do excelente trabalho de maquiagem e que nos emociona, trazendo um ser que tem vida, mas que não é tratado com humanidade. A história é mais do que qualquer coisa triste, nos fazendo pensar sobre quem é o monstro, o que parece ou o que age como tal. E na real, assim como Drácula, ele é um filme de drama com elementos de terror. E aqui tem um ponto bem importante. Frankenstein de Mary Shelley é absurdamente teatral. Tanto as encenações quanto a trilha, fotografia, cenário são absolutamente dramáticas e essa é a proposta. Sabendo disso e que a narrativa tem um ritmo relativamente lento, você está pronto para assistir esse clássico, tem lá na Netflix e no catálogo da Amazon Prime Video também. Saindo um pouco de obras criadas há cerca de 200 anos atrás e entrando um pouco mais na modernidade, O Corvo de 1994. Eric Draven é assassinado em 30 de outubro, na Noite do Diabo, um dia antes do seu casamento com Shelley Webster, que faleceu 30 horas após o crime. No entanto, de acordo com uma lenda local, Eric, um ano mais tarde, sai do seu túmulo para vingar as suas mortes, guiado por um corvo. Dirigido por Alex Proyas, O Corvo é uma adaptação de uma história em quadrinhos criada por James O'Barr após ele perder a sua noiva em uma tragédia em 1978. Os castelos desse subgênero foram trocados por edifícios em arquitetura gótica, mas a atmosfera sombria, a melancolia e o anti-herói seguem presentes. O longa se passa quase que 100% à noite, com uma fotografia em preto e vermelho que não deixa questionamentos acerca do seu conteúdo dark. E lógico, infelizmente é impossível não falar sobre a tragédia que foi a morte de Brandon Lee durante as filmagens por conta de uma bala de verdade que tinha em uma das armas. Até hoje não se sabe muito bem o que aconteceu, são várias as teorias conspiratórias, mas fato é que isso fez a obra ficar ainda mais conhecida. Lógico que não foi só por causa disso, a produção e a direção são muito boas, o filme consegue captar a essência dos quadrinhos e é uma ótima pedida para você que gosta de uma história sombria, mas com um ritmo mais agitado e várias cenas de ação. Mais uma vez, Eric, muito obrigada pelo convite, espero que vocês aí tenham gostado das nossas sugestões e não se esqueçam de se inscrever no Carnificina e no Dicas dos Anjos. Bom, galera, é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Queria agradecer de coração a Morena por ter aceitado o convite, por ter trazido essa lista maravilhosa pra gente, certo? Então, assim que acabar esse vídeo, vou deixar nos cards e vou deixar na descrição também o canal dela pra vocês conhecerem. Então, isso é uma ordem. Se inscrevam no canal dela porque o conteúdo dela é muito foda, sério mesmo. O conteúdo dela é muito bom, certo? É isso. Espero que vocês tenham curtido. Quem gostou, deixa aquele like. Quem for novo por aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque a gente tem vídeo toda semana, tá bom? É isso, espero que todos estejam bem e até a próxima.